Queridos, bom dia. Deus nos abençoe nesse tempo que teremos juntos aqui. Hoje começando às 10h30 em ponto, que bênção. Ore por isso, a gente tem trabalhado para conseguir ter esse tempão todo de aula. A gente poder ter mais tempo para perguntar, para conversar, em vez de correr muito. Quero pedir que alguém voluntariamente ore por nós. Pela nossa sala, pela nossa aula. Agradeço a Deus pela minha saúde e continuo intercedendo. Quero agradecer nesse momento por quem orou por mim. Uma semana difícil essa semana. Tive que ficar de gancho. Estou aqui hoje em desobediência à orientação médica. O médico falou que não era para eu vir à igreja. Acredita? O médico crente. Falou assim, olha, fica em casa, aparece só na segunda-feira, porque senão você não vai sarar, não vai ser curado. Porque eu estava sendo curado e ganhando outra. Curado, ganhando outra. E haja antibiótico nesse negócio, haja remédio. Então, estou desobedecendo mesmo. Mas, Deus sabe por quê. Então, quem quer orar por nós, por favor? Levanta a mão, irmã Marlene. Deixa eu levar. Ela foi mais rápida, irmã Lanida. Deixa eu levar o microfone. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje. Queremos te agradecer por esse momento, Pai, onde a tua palavra vai ser explicada. Queremos pedir que o Espírito Santo de Deus possa agir em cada coração, dando-nos conhecimento, discernimento das suas escrituras, Pai. Que esse momento seja um momento, Pai, que nós possamos crescer, Pai, no conhecimento das palavras, no conhecimento, no pleno conhecimento de quem é Jesus Cristo, conhecimento de quem é a Escritura verdadeiramente. Queremos aproveitar esse momento como igreja, apresentar o nosso querido pastor que esteve enfermo, e nós queremos pedir uma cura total sobre ele, porque nós cremos na tua palavra. Ele é teu ungido, teu servo, precisa dessa voz, precisa estar em condições físicas adequadas para estar aqui no meio do teu povo. Nós clamamos ao Senhor uma cura, Pai, porque a tua palavra, Senhor, diz que pelas pisaduras de Jesus ele já foi curado. E nós tomamos posse. Eu creio, Pai, que ele vai estar totalmente curado, Pai, porque ele é teu e a promessa do Senhor é feita na vida dele. Nós te louvamos, Pai, por esse dia, por o aprendizado agora deste momento, em nome de Jesus. Amém. É aniversário da nossa irmã que orou, então agora eu vou orar por ela. Enquanto a Ana abraça aqui. Pai, nós queremos te agradecer pelo dom da vida. E obrigado por mais um dia, mais um ano que tu concedes à nossa irmã. Obrigado pela tua provisão sobre a vida dela. Obrigado pela tua bondade durante todos esses anos em que ela conhece ao Senhor e tem desfrutado de intimidade contigo. Que ela continue sendo instrumento nas tuas mãos por onde for, anunciando o teu amor, desfrutando da tua graça, ó Deus, e proclamando o teu evangelho, para que muitas pessoas creiam e confessem Jesus como Senhor e Salvador. Que a tua boa mão continue sobre a vida dela e de todos aqueles que aqui, que nós não conhecemos, estão completando também, por tua graça, mais um ano de vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje, nossa classe tem como aula Deus cela. Deus cela é o nosso tema hoje. Deus cela. E Deus cela vai falar sobre batismo. Deus cela o batismo cristão. Nossa caminhada vai ser para responder essas 4 perguntas. O que é o batismo cristão? Quem deve receber o batismo? Quem deve administrar o batismo? Como deve ser administrado o batismo? Nós vamos responder essas 4 perguntas. Antes, porém, eu quero perguntar aqui. Quem foi batizado? Levante a mão. Ok. Quem foi batizado por imersão? Levante a mão. Ok. Quem foi batizado por aspersão?
Ok. Quem foi batizado por efusão? Ah, que é isso, né? Ai, ai. Queridos, no final dessa aula, meu desejo é que nós saiamos aqui fortalecidos espiritualmente, não apenas com conhecimento sobre o que é batismo cristão, mas fortalecidos espiritualmente. Por quê? Porque conhecer a vontade, a palavra, o propósito do Senhor nos fortalece. Conhecer o propósito de Deus a partir do batismo deve trazer para o nosso coração crescimento e maturidade espiritual. Meu desejo também é que você tenha não apenas a compreensão e saiba como responder às pessoas que perguntarem por que vocês batizam por aspersão e não por imersão? Por que o presbiteriano tem que batizar? Por que o batismo é diferente na forma e também no seu objetivo, seu significado? Você saiba responder isso. E, para isso, então, nós vamos seguir com, primeiro, definição. Dentro do que é o batismo cristão, nós vamos ver esses 4 subitens aí. Definição, o que é sacramento, batismo e circuncisão, significado do batismo. Ok? Começando, então, pela definição. Material usado para essa aula, que se Deus assim nos permitir, disponibilizaremos no nosso aplicativo, foi esse aqui, o que todo presbiteriano inteligente deve saber, o cristão presbiteriano e guia de estudos da Confissão de Fé de Westminster. Ok? No seu aplicativo, você tem acesso aos nossos símbolos de fé. Lá está o manual, lá estão os 2 catecismos e também a nossa confissão de fé, lá no nosso aplicativo. Então, se você quiser abrir aí para acompanhar, porque eu vou ler algumas partes da nossa confissão, você já tem como acompanhar. E, é claro, seguindo a confissão e os 2 catecismos. A confissão de fé fala sobre o batismo, no capítulo 28. O breve catecismo fala nas 2 perguntas 94 e 95, e o catecismo maior fala também nas perguntas de 165 a 167 sobre batismo. Muito bem, o que é batismo? A confissão de fé traz essa definição para nós. É um sacramento no Novo Testamento, instituído por Jesus, não só para solenemente admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Isso é batismo. Eu marquei ali 3 palavras: sacramento, sinal e selo. Então, vamos pensar um pouquinho sobre essa definição. Batismo é um sacramento, foi instituído por Jesus Cristo, quando ele aqui esteve, e as últimas palavras registradas por Mateus, da boca de Jesus Cristo, é a grande comissão, onde ele dá a orientação clara sobre o batismo. E daqui a pouco nós vamos aprofundar nesse texto. Para que o batismo? Para dizer que nós somos membros de uma igreja visível, mas membros também da igreja invisível. Igreja invisível é aquela composta por todos aqueles que creem em Jesus Cristo e o confessam como seu Senhor e Salvador. Por que igreja invisível? Porque eu não sei quem são esses. Nós temos aqui os membros da igreja visível. Todos os que estão aqui só estão salvos se confessam Jesus como seu Senhor e Salvador. Pode ser que esteja aqui na igreja, pode ser que tenha sido batizado, mas que ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Ele não é Senhor da sua vida. Então você não está salvo. Então, o batismo diz que a pessoa faz parte, ela ingressou oficialmente numa igreja visível. Mas só Deus conhece o coração. Então o pastor não tem como. Eu posso fazer o batismo de uma pessoa que diz que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, que crê na vida eterna, mas que isso é só da boca para fora. E eu não tenho como saber. Então o batismo, ele solenemente admite na igreja a pessoa batizada. Igreja invisível, igreja visível. Mas não é só isso.
A definição diz para a gente o quê? Que é o sinal e selo. Sinal e selo. De que essa pessoa é fruto das bênçãos de Deus. Ela é alvo do pacto da graça. Ela está unida a Cristo. Ela foi regenerada. Os seus pecados foram perdoados. Ela está consagrada a Deus para viver para Ele, a partir da nova vida que ela recebeu. Então, o batismo, o ato do batismo aqui tem tudo isso aqui. Ou deve ter tudo isso aqui. Quando eu compreendo isso aqui, e hoje à noite nós não temos batismo, tem só profissão de fé. Quando você participa em alguma igreja do batismo de uma pessoa, tudo isso aqui tem que vir em sua mente. Jesus Cristo instituiu. Ele fez isso para marcar que essa pessoa está fazendo parte da comunidade da fé, do povo de Deus. Isso aqui mostra a bondade de Deus em trazer vida a essa pessoa, perdoar os seus pecados, regenerá-la da sua condenação, da sua maldade, da sua condenação eterna, livrá-la da condenação eterna. De ter essa pessoa agora para viver para Deus, a partir da ação do Espírito Santo. Isso fortalece a nossa fé, porque a gente lembra do nosso batismo. Quando você vê o batismo de alguém, você tem que lembrar do seu. Caramba, eu fui batizado, então eu fui alvo do pacto da graça. Eu estava condenado e Deus graciosamente me escolheu. E eu recebi vida eterna. E Jesus habita em mim, o Espírito Santo me conduz para viver consagrado a Deus. Então essa é a importância da gente entender sobre o batismo. Mas vamos lá. Sacramento. O que é sacramento? Uma cidade nos Estados Unidos. Não, não é isso. O que é sacramento? Você não vai encontrar na Bíblia essa palavra. Não existe. Ela foi usada pela primeira vez por Tertuliano, um teólogo, que usou para se referir ao batismo e à ceia. Ele denomina os dois como sacramento. Então, o que é sacramento? Alguém sabe? Alguém quer chutar aí? Confirmação? Na trave, irmão Laurindo. Sacramento. Sagrado? Na outra trave. Alguém para o travessão agora. De cima, né? Sacramento. A gente ouve, fala, o pastor fala, mas a gente sabe o que é? Às vezes não. Sacramento era o juramento que um soldado fazia de fidelidade ao imperador. Aquilo era um sacramento. Era o seu juramento de fidelidade até a morte ao imperador. Tertuliano pega essa palavra e fala, peraí, então o batismo e a ceia apontam para a fidelidade que eu tenho que ter para com o meu Salvador. O batismo e a ceia vão apontar para Jesus Cristo. O sacramento é como uma seta apontando para Jesus Cristo e a sua obra perfeita, quem Ele é e aquilo que Ele fez. Então, ao participar da ceia, o batismo, o discípulo de Jesus Cristo reafirma aquilo que ele crê no batismo. Jesus Cristo é o meu Senhor. Então, sacramento, ele diz respeito ao que Jesus fez por nós. Por isso, ceia e batismo são sacramentos. Ok? Então, sacramento é essa seta apontando, ilustrando, sinalizando Jesus Cristo. E é lógico, quando a gente fala de Jesus Cristo, todo aquilo que envolve a obra de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é o cumprimento da promessa de Deus feito na aliança da graça, no pacto da graça. Lembrando que é o pacto da graça, a aliança que Deus fez com o ser humano de providenciar todos os meios para que ele seja salvo e obedientemente fiel ao Senhor. Deus providencia tudo. Deus providencia tudo. Esse é o pacto da graça. Então, o sacramento ilustra, sinaliza, aponta para Jesus Cristo e todas as suas promessas. Isso é importante a gente saber. Circuncisão e batismo. Diferente, igual ou diferente? Vamos pensar sobre isso. Abra sua Bíblia agora. Gênesis capítulo 17.
a partir do verso 7. Gênesis 17, a partir do 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Deus está falando com Abraão, dizendo: estou fazendo uma aliança contigo, eu vou ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Parêntese, por isso batizamos crianças. Fecha parêntese. Não vou falar sobre batismo infantil hoje, porque teremos uma aula específica sobre isso, tá bom? Então, o verso 8 diz: dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Deus faz uma aliança com Abraão, essa aliança é para ser para ele toda a sua descendência, e diz para ele qual vai ser o sinal. Qual é o sinal da aliança feita? Que diz que Abraão e a sua descendência pertencem ao povo de Deus. A circuncisão. Gênesis 17, de 7 a 14. Essa é a referência. Então, a circuncisão é instituída por Deus como sinal e selo do pacto ou da aliança que ele fez com Abraão. Ok? Então, Deus faz uma aliança e diz o seguinte: olha, eu vou te dar um sinal, e que vai ser ao mesmo tempo o selo. O sinal diz para você todas as vezes que você, desculpe aqui, meus irmãos, todas as vezes que você for urinar, você vai lembrar que você tem uma aliança com Deus. Todas as vezes que você vê, você tem a lembrança: eu tenho uma aliança com Deus. Deus tem uma aliança comigo. Deus diz que Ele é o meu Deus e eu sou o seu povo. E é um sinal. Sinal de que Deus cumprirá a sua promessa. Essa promessa feita. Então ela sela e sinaliza. Mostra e diz: eu tenho uma aliança contigo. O que marca que eu tenho essa aliança contigo, que você é meu povo, é a circuncisão. E o que mostra para você o tempo todo que nós temos uma aliança é a circuncisão. Me lembrei aqui, quando eu era criança, não lá em Barbacena, mas em Niquelândia, papai tinha fazenda, e uma vez eu fui ver, marcar o boi com a marca do meu pai, para que caso fugisse do pasto, saber de quem era aquele boi. Então, esquentava lá aquela marca de ferro na brasa lá, e vinha e ficava a marca no couro do boi, né? Então, a circuncisão era essa marca, esse selo, ao mesmo tempo que sinalizava a promessa de Deus. Muito bem. O que isso tem a ver com o batismo? Romanos, capítulo 4, a partir do verso 11. Romanos 4, a partir do verso 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso,
para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Então agora Paulo entendeu e diz: a circuncisão é esse selo, e não apenas para Abraão, mas os seus descendentes, que fogem a ser restrito ao povo israelita, mas a todos aqueles que crerem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que se tornar povo desse Deus. Então a circuncisão é esse lembrete de que Deus prometeu ser o Deus desse homem, da sua família, e também marcava como o rito de que ele agora fazia parte do povo de Deus. Voltando para Gênesis, só para lembrar, quando nós lemos, o escravo também, se desejasse ser parte do povo, teria que ser circuncidado. O estrangeiro, como muitos que saíram do Egito acompanhando o povo, quiseram ser, também tinham que ser circuncidados. Então, a circuncisão também era o rito de iniciação que dizia: eu sou parte do povo. Agora abra Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, verso de número 11. Nele, está falando de Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo faz uma relação direta entre circuncisão e batismo. O que antes, no Antigo Testamento, a circuncisão revelava o selo e o sinal de que o povo pertencia a Deus e de que havia uma aliança de Deus com o povo, agora é o batismo que diz isso. O batismo diz que eu faço parte do povo de Deus. O batismo declara que Deus tem uma aliança comigo e eu tenho uma resposta a essa aliança, que só consigo dar por causa da graça que me sustenta, pelo Espírito Santo habitando em mim. Então, queridos, a circuncisão no Antigo Testamento, que simbolizava e selava, agora, a partir da vinda de Jesus, da instituição do batismo, é que sela e que sinaliza como povo de Deus. Circuncisão no Antigo, no Novo, batismo. E o batismo, ele amplia, porque no Antigo apenas o homem era circuncidado. E a mulher era parte do povo por representatividade. No Novo Testamento, Jesus diz que todos os que creem devem ser batizados. Todos os que creem. E você está pensando, e a criança? Não vou falar sobre isso profundamente hoje, mas para já te ajudar e pensar, fazer você pensar um pouquinho mais, Atos capítulo 2, versos 38 e 39. Pedro, depois de pregar o evangelho e muitos ficarem com o coração compungido, perguntaram a Pedro: e agora? O que nós faremos? Pedro responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, Pedro está dizendo, você deve crer, deve ser batizado. Essa promessa do batismo também alcança os seus filhos. E Deus vai um dia chamá-los.
Esse chamar aí fala de ser chamado mesmo para a salvação, diz respeito àqueles que foram eleitos. Muito bem, fechando sobre isso, então, o batismo é o sinal e o selo da nova aliança estabelecida em Jesus Cristo. Circuncisão, selo e sinal da antiga aliança. Jesus Cristo traz e cumpre e sela, sinaliza a nova aliança. Isso é importante saber, porque fundamenta o nosso entendimento de que Deus é imutável. Aquilo que Ele promete se cumpre, alcança a minha e a sua vida. Ele não tem dois povos, um povo do antigo e um povo do novo. Ele tem um povo. No Antigo Testamento, esse povo era identificado pela circuncisão. No Novo Testamento, o povo agora é identificado pelo batismo. Esse é o selo e o sinal. Ok? Significado do batismo para quem é batizado. O que tem que estar na sua mente quando você, ou uma pessoa batizada, ou você deve se lembrar disso, né? Então vamos para a palavra de Deus? Porque é ela que tem que fundamentar, ser anotada, marcada na sua Bíblia quando você for conversar com alguém. Romanos capítulo 6. O batismo significa e sela a nossa união com Jesus. Aquele que é batizado, primeiro a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador. Então o batismo, ele é o selo daquele momento que você cumpriu lá. Então, naquele momento do batismo, está significando e selando a sua união com Jesus Cristo. Você está unido a Cristo. Quem é batizado está dizendo que está unido a Cristo. E o batismo sela isso. Capítulo 6 de Romanos, versos 4 e 5. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O que Paulo está dizendo? Que nós estamos unidos a Cristo. Morremos com ele e ressuscitamos com ele. O batismo nos une a Cristo. Ok? Então, essa é a primeira verdade que você tem que ter clara. Eu estou unido a Cristo. Eu estou unido a Cristo. Isso faz toda a diferença. Primeiro, quando você peca, você está ofendendo Cristo. Porque Ele está unido a você. Segundo, se você está unido a Ele, você tem condições de viver como Ele viveu. Então você pode vencer o pecado. Confiando nele, dependendo dele. É por isso que é tão importante. São coisas que a gente acha, estou unido a Cristo. Mas reflita sobre isso. Como que essas verdades são profundas para a nossa alma. Se eu estou unido a Cristo, então eu posso passar por aquilo que Ele passou. Eu posso enfrentar o que Ele enfrentou. Posso vencer como Ele venceu. E vou sofrer como Ele sofreu. Não esqueça disso. Ok? Capítulo 5, volta um pouquinho. Acho que dá tempo de falar sobre isso. Capítulo 5, olha só, verso 12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando nascemos, nós fomos identificados com Adão, descendentes de Adão. Então somos pecadores. Verso 19 do capítulo 5. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. O novo nascimento se dá pela identificação com Jesus Cristo. Ele agora representa toda a humanidade dos eleitos. Ele é o Salvador e Senhor dos eleitos. Muito bem. O batismo significa e sela a participação nas bênçãos da aliança. Significa que o quê? Que aquele compromisso, o pacto e a aliança que Deus fez, dizendo, eu sou o seu Deus e vou providenciar tudo para você viver a partir daquilo que eu requeiro de você. Ou seja, Deus requer da parte a quem Ele faz aliança, obediência, santidade. E Ele mesmo vai dar tudo isso para nós, através da ação do seu Espírito Santo. Então, ser batizado significa que eu sou alvo dessas bênçãos da aliança. Que eu tenho salvação. Que eu tenho condições de viver unido a Cristo e lutar contra o pecado. Que Deus
habita em mim pelo seu Espírito Santo para me transformar dia a dia, de glória em glória, para ser mais parecido com Cristo. Que Deus supre cada uma das minhas necessidades. Que Deus vai me levar para viver a eternidade com Ele. Que eu não vou para a eternidade distante de Deus. Todas as bênçãos aqui e todas as bênçãos lá. Bênçãos temporárias, desse período nosso, e bênçãos eternas. Então, participar do batismo está dizendo, eu estou unido a Cristo e eu sou alvo de todas as bênçãos de Deus para a minha vida. Todas que você pensar. Todas que você imaginar. Porque agora você é propriedade de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, não pertence a nenhum outro, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E não é só para você ir para o céu e para você desfrutar disso, é para você proclamar isso por onde você for. Muito bem, o batismo significa e sela a promessa de pertencer ao Senhor, você é propriedade dele. Ninguém toma. É por isso que nós cremos que não perdemos a salvação. Somos dele. Acabou. Aquele que é batizado, entendendo que esse batismo é feito de forma consciente, né? A pessoa que recebe, ela recebe de forma consciente, crendo em Jesus como seu Senhor e Salvador, confessando, então ela pertence ao Senhor. Por último, queridos, o batismo não salva. O batismo não salva. O batismo testemunha, declara, anuncia a salvação. Mas o batismo não salva. Como eu já falei, eu posso, como pastor, batizar uma pessoa que diz, que confessa Jesus no coração, mas apenas da boca para fora. E eu não sei disso. E o batismo a salvou? Não. A salvação vem somente pela fé em Jesus Cristo. O batismo é um testemunho disso. Então, todos aqueles que creem e recebem salvação devem ser batizados. Mas eu não batizo uma pessoa para ela ser salva. Porque não é o batismo que salva. Mateus, capítulo 28. Verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos. Depois que eu prego o evangelho, a pessoa se torna um discípulo de Jesus Cristo, o que eu faço? Batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro ela crê e confessa Jesus e diz, eu quero seguir Jesus Cristo. Depois ela é batizada. Ok? Estamos na segunda pergunta, né? Até ali nós estávamos refletindo sobre batismo, significado. Quem deve receber o batismo, meus irmãos? Já falei aqui um monte, já dei cola até, né? Aquele que crê. Crê em quem? Em Cristo. Crê em Cristo como quem? Como Salvador. E o confessa como seu Senhor. E entrega a sua vida à soberania e ao cuidado desse Deus. Então, o batismo deve ser ministrado à pessoa que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quando a gente pensa em estrutura eclesiástica, essa pessoa vai ser acompanhada por um período para entender o que significa a sua confissão, o que significa seguir Jesus, qual era o seu estado que ela está experimentando agora, ou seja, as doutrinas básicas da fé cristã. Em nossa igreja nós temos a classe Ser Cristão hoje para os adultos e para os juniores de 12 e 13 anos que funciona, 12 e 13 anos que funciona das 9h30 às 10 horas. Muito bem, os textos estão aí, Marcos 15, 16, nós lemos assim. Perdão, é Marcos 16, 15, né, meus irmãos? É Marcos 16, 15 e 16, faltou o 16 no... E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Aí alguns vão dizer, peraí, mas o texto está dizendo que quem crê e for batizado será salvo. Quer dizer, se ele não for batizado, não foi salvo?
Não, porque você não pode pegar um texto isolado e a construção, aquele que crê é salvo e ele deve ser batizado. A gente vê isso por toda a Bíblia e nós vamos ver alguns exemplos agora. Abra aí em Atos, não, peraí, deixa eu ler, isso mesmo. Atos, capítulo 8. Capítulo 8, versos 35 a 38. O diácono e evangelista Filipe foi guiado pelo Espírito Santo e explica a palavra de Deus, a promessa de Deus de salvação ao eunuco. Verso 35, nós lemos. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Por que ele diz isso? Por que ele pergunta? Porque Filipe já falou para ele sobre o que tem que acontecer com aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Precisa ser batizado. Filipe, verso 37, respondeu: É lícito, se crês de todo o coração, se não é da boca para fora. E respondeu ele e disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Então eis um exemplo. Creu, deve ser batizado. E o evangelista Filipe faz isso. Tem outros. O capítulo 9 está pertinho aí, né? Então dá para a gente ler também. Agora é outro homem que creu e foi batizado. Capítulo 9, verso 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Paulo creu e depois foi batizado. Por que você sabe que ele creu? Verso 5 tem uma pergunta e ele chama Cristo de Senhor. E a resposta de Jesus a ele, falou: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E nesse processo, num homem que conhecia a palavra, vai experimentando a aplicação da bênção da aliança pelo Espírito Santo, a ponto de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, quem deve receber o batismo? Todo aquele que crê em Jesus Cristo e o confessa como seu Senhor e Salvador. E aí você está pensando de novo: mas e as crianças? Elas também devem? Devem. Sim, devem. A nossa confissão de fé traz um resumo sobre isso. Capítulo 28, o item 4. Não só os que professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas os filhos de pais crentes, embora só um deles o seja, devem ser batizados. E qual a fundamentação bíblica para isso? Atos 2, 38 e 39, que eu já li com vocês, começando em Gênesis 17, 7. Se a circuncisão era o sinal e selo da aliança de Deus com o seu povo, no Novo Testamento é o batismo. Se no Antigo alcançava o pai e os seus filhos, no Novo Testamento, o pai e seus filhos. Por isso nós batizamos. Quando batizamos crianças, quem viu aqui hoje, não estamos dizendo que ela está salva, mas estamos dizendo que ela é alcançada pelas bênçãos da aliança que Deus fez com seus pais. Ela vai crescer ouvindo a palavra e a promessa do Senhor, que ela crerá em Cristo como seu Senhor e Salvador. E ela deverá confessá-lo na idade da razão como seu Senhor e Salvador. Mas não vou entrar nisso porque você pode tem perguntas sobre isso, vai ser na outra aula. Quem deve ministrar o batismo? Quem deve? Quem, Dário? Os pastores. Por quê? Por quê? Por que não pode ser aquele que pregou o evangelho para a pessoa e ela creu e confessou Jesus? Por que não pode ser ela? Por que tem que ser um pastor? Mateus, abra lá. Mateus 28. Esse é o texto da grande comissão. E é interessante porque não é grande comissão por causa da extensão da sua obra, magnitude do seu alcance, mas por causa daqueles que estão envolvidos nessa comissão, o Pai, o Filho
e o Espírito Santo. A base fundamental para que o batismo cristão seja administrado por um ministro do Evangelho, legalmente ordenado, aquele que foi chamado por Deus e capacitado por Ele, ordenado por Ele, vem desse texto. Para quem Jesus está dando essa ordem? Para os seus discípulos, os 11 discípulos. Aqueles que Ele chamou, capacitou e comissionou. Então, são os líderes da igreja, chamados por Jesus, capacitados por Jesus para fazer isso. São aqueles que foram enviados por Ele para pregar a palavra e aqueles que crescem nessa palavra, no Evangelho, fossem então batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem de batizar é dada não a todos os cristãos, mas a esses discípulos. E eles entenderam isso tão bem que quando nós vamos para os exemplos que você deve estar olhando ali nos textos que eu coloquei, nós vamos vendo quem fazia o batismo. Então, aqueles que foram chamados por Jesus Cristo e comissionados por Ele. Nós vemos, antes de Jesus comissionar, fazendo isso o profeta João, que batizou, mas batizou com água, apenas para o arrependimento. Depois Jesus vinha com o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para receber o Espírito Santo, ou seja, a salvação. Os apóstolos, então João faz isso, a gente vê isso. A gente vê os apóstolos lá em Atos 16, 33. O evangelista Filipe, Paulo, vai dizer também que batizou uma vez. Então, em nenhum momento nós somos informados do batismo sendo ministrado por qualquer outra pessoa que não aqueles que foram chamados e eram líderes da igreja, instituídos pelo próprio Senhor. Oi? Ananias. Mas a gente não sabe se foi Ananias que batizou. O texto diz que ele orou, caiu os escamas, aí ele levantou e foi batizado. Aí são as controvérsias, né? Estaria ali já alguém da liderança da igreja ou Ananias fazia parte da liderança da igreja, né? Então fica assim, essa cláusula de exceção, colocada aqui lembrada pelo Gustavo. João Calvino escreveu o seguinte nas Institutas: nessa matéria é também preciso saber que é impróprio a pessoas particulares assumirem a administração do batismo, visto que este é um ofício do ministério eclesiástico, seja a ministração desse sacramento, como também da ceia. Pois Cristo não deu o mandamento a nenhum homem ou mulher que ministrasse o batismo, antes somente àqueles a quem ele constituíra apóstolos. As palavras de Cristo são claras: ide, ensinai a todos os povos e batizai. Essa é a tradução que ele faz de Mateus 28, 19. E se ele não designa outros como ministros para batizar, senão aos que designou para pregar o evangelho, e se o apóstolo testifica que ninguém deve usurpar essa honra, senão aquele que foi chamado, qualquer que sem vocação legítima batiza age mal, assumindo o ofício de outro. Livro 4 das Instituições. Então, esse é um entendimento bíblico e perpetuado pelos nossos queridos irmãos da Reforma. Quem deve ministrar o batismo? Aquele que é chamado por Deus, comissionado, instituído por Deus como liderança sobre a igreja. Ok? Muito bem. E por último, como ele deve ser ministrado? Imersão, aspersão ou efusão? Aspersão e efusão é muito parecido, gente. Efusão, derramar água. A aspersão seria mais borrifar água, não derramar. Seria mais você jogar. Então a gente fala aspersão porque a gente também derrama, sobre a cabeça da pessoa, de quem a criança está sendo batizada. A IPB entende que o batismo bíblico é por aspersão ou efusão, não por imersão. No entanto, não rejeitamos os batismos feitos por igrejas genuinamente evangélicas que o fazem por imersão, porque entendemos que o batismo é um só. Mas entendemos que, biblicamente, o batismo, a evidência bíblica, é a prática do batismo por aspersão. Ok? Vamos lá. Que textos nós temos para provar isso?
Que textos nós temos? Estou tentando abrir aqui porque... Aqui. Bem, um texto que eu quero usar com vocês, abra em Atos 2. Depois que Pedro prega, e ele diz para aqueles que creram que eles devem se arrepender, ser batizado em nome de Jesus Cristo, porque essa é a promessa para eles e para os pais. Verso 40, capítulo 2, verso 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Imagine Pedro batizando quase 3.000 pessoas por imersão em Jerusalém. Não tinha rio, tinha que atravessar para o outro lado da cidade, para ir até o Rio Jordão. Reservatório de água apenas para beber e para alimentação. Então, não imagine que os romanos deixaram eles usarem os reservatórios para fazer o batismo por imersão. 3.000 pessoas foram batizadas. Esse é um testemunho que nós entendemos de forma clara que ali foi por aspersão mesmo, só borrifou, né? Não imagino assim, meus irmãos, mas não por imersão dada a situação clara. Muito bem. Algo interessante para a gente pensar aqui. Por que água? Jesus disse que é para batizar, mas ele não fala que é para batizar com água. Mas você lembra que João Batista veio batizando com água, não é? Então, por que água? A água é símbolo de purificação desde o Antigo Testamento. Todas as purificações eram feitas com água. Então, por isso a água é utilizada no batismo. E a quantidade não é o importante é o símbolo de purificação que ela traz de salvação. Outro texto para a gente. Atos 16. Você crê, ou você lembra, Paulo está preso, cantando, louvando ao Senhor, mesmo preso, ele e Silas. E vem um terremoto, eles são libertos. O carcereiro vai suicidar-se quando ele grita e diz: não faça isso, estamos todos aqui. Paulo prega a palavra para ele. Ele crê. Verso 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Por que a gente crê que aqui foi por aspersão? Naquela hora da noite, logo depois da meia-noite, numa casa, não se existia tanques grandes cheios de água nas casas, meus irmãos, para você imergir alguém. Então, aspersão. Aqueles que defendem imersão, aí a gente entra aqui nas palavras, né? Batismo significa, vamos dizer que batismo significa imergir. Sim, batismo, a palavra baptizo, no grego, pode significar imergir, mas não só imergir. Há situações em que a palavra é usada e que se você substituir por batismo e por imersão, não funciona. 1 Coríntios 10, verso 1 e 2. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos imergidos, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Se eu substituir batismo aqui por imersão, não dá certo, porque eles passaram pelo mar a pés enxutos. E ninguém é imergido numa nuvem. Então veja, o fundamento, né, a defesa de que a palavra significa, ela não é forte o suficiente para sustentar a imersão.
Em todas as situações. Em todas as situações, ok? Então, Paulo se refere ao que aconteceu com o povo de Israel e eles não foram mergulhados no mar, eles passaram pelo mar a pé enxuto. E aí, o restante aqui eu vou deixar no estudo lá para você ler, para que você tenha a fundamentação. Talvez você pergunte aí, mas espera aí, quando Filipe vai batizar o eunuco, o texto diz que eles desceram a água. Ok, desceram a água. E ele foi batizado. Isso não significa que eles mergulharam na água. Descer a água significa que eles estavam num patamar mais alto e que foram até onde era o rio. E lá ele foi batizado. Mesma coisa no que diz respeito a Jesus. Jesus entra no Rio Jordão e é batizado por quem? João Batista. Não há fundamentação para dizer categoricamente que ele foi imergido. Ele foi batizado. E o texto ainda diz que o Espírito Santo vem sobre ele como pomba. Mais uma vez dizendo e mostrando como que desde o Antigo Testamento, quando Deus fala de salvação, quando Deus fala de unção, ele sempre vai falar de derramamento. Lembrem-se da promessa em Joel 2. Derramarei o meu Espírito. Atos 2 se cumpre. O Espírito vem derramado. Então a gente entende que a fundamentação bíblica para o batismo é aspersão, derramar. Muito bem. 11:23. Vamos concluir. Batismo é instituído por Jesus. Testemunha a admissão na igreja visível e invisível, faltou ali. Significa e sela a união com Cristo, a regeneração, a remissão dos pecados e também a sua consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Todos os que creem e confessam Jesus como Salvador e Senhor devem ser batizados. Somente o ministro chamado e ordenado deve batizar. O batismo deve ser administrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por aspersão ou efusão. Eu quero fazer algumas aplicações. Primeira, o batismo é um símbolo dado à igreja por Jesus Cristo que marca solenemente a admissão da pessoa batizada à igreja visível. Faz parte de um corpo para adorar esse Deus. Isso deve me levar à adoração. Eu fui batizado, faço parte de uma igreja, povo de Deus. Essa igreja visível, que eu me reúno com ela para a gente adorar a Deus. O batismo tem que me lembrar disso. O batismo deve me lembrar que eu faço parte de um corpo, o corpo espiritual. E que eu faço parte desse corpo espiritual por causa da sede que existia em mim, que Deus coloca por causa do meu pecado. O desejo de me relacionar com Deus. E Ele me escolheu e me salvou. Então agora eu, Rafaela, Alex, Lisaura, cremos nesse Jesus, fazemos parte dessa comunidade, o povo de Deus, o corpo de Cristo, que é um corpo espiritual, ainda que esse corpo visível aqui. Isso fala de quê, gente? Isso fala de comunhão. Somos um povo. Eu fui batizado, Alex foi batizado, então nós caminhamos juntos. Nos amamos, nos respeitamos. E eu aprendo com ele, ele aprende comigo. E a gente aplica a palavra de Deus. E aí eu exorto quando ele está indo por um caminho errado, e ele me exorta quando eu estou indo por um caminho errado. E isso reflete o amor de Deus sobre cada um quem ele chamou e batizou. O batismo tem que me lembrar disso e tem que me levar a viver assim. Mais duas. O batismo é demonstração vívida e contínua da graça de Deus sobre o seu povo escolhido, aplicando salvação e bênçãos da aliança sobre todos os que creem e seus filhos. Isso fala de consagração. Então, o batismo, ele está o tempo todo mostrando que Deus me abençoou com a salvação e me abençoa com tudo aquilo que eu preciso para viver consagrado para Ele. Quando eu lembrar do batismo, eu tenho que lembrar, Deus está comigo. Deus me salvou e Deus está me transformando. E essa bênção da aliança alcança-me, mas também os meus filhos. E isso deve me levar, meus irmãos, para essa consagração de vida somente para Ele. Em resposta a esse amor, eu quero viver para Ele, conforme a vontade dEle, para cumprir os propósitos dEle e não os meus.
Se eu sou batizado, isso marca que eu não pertenço a outro, só pertenço a Ele, então eu não pertenço nem a mim mesmo. Então eu não vivo para mim, eu vivo para Ele. A minha vida é consagrada a Ele, eu cumpro os propósitos dEle. Por isso que Paulo vai dizer que tanto faz se ele morrer aqui, ele quer viver para Deus. O mais importante é viver para Deus, cumprir os propósitos de Deus. Mesmo que eu seja morto aqui. Mesmo que haja perseguição por causa disso. O batismo deve me levar à consagração. E o batismo me leva ao testemunho. Como sinal e selo da vida recebida, graciosamente, você não fez nada para merecer isso. Você recebeu de Deus essa vida por causa do sacrifício de Jesus. Isso vai me inclinar a dedicar-me inteiramente a testemunhar disso. A proclamar essa verdade. A fazer discípulos de todas as nações, para que então essas pessoas sejam batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo parte dessa família nossa, essa família do povo de Deus. 4 aplicações para mim e para você: adoração, comunhão, consagração, testemunho. O batismo faz isso na minha e na sua vida, nos dá esse privilégio de vivermos assim, para a glória do Senhor. Na próxima aula, não na próxima dia 29, que vai ser sobre ideologia de gênero, mas na outra, aí nós vamos estudar sobre batismo infantil e profissão de fé. E aí você pode vir com as suas dúvidas, por que nós batizamos, por que fazemos a profissão de fé, como que as crianças fazem parte disso, para que cresçamos. Espero, com fé, que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração, te fortalecido espiritualmente. O batismo que você passou tenha sido por imersão ou por aspersão. Ele sela e sinaliza o amor de Deus por você, as bênçãos da aliança sobre a sua vida. Deus é o seu Deus e da sua descendência. Deus está te capacitando a viver para Ele. Por isso que é chamado de aliança da graça. Ele providencia tudo. Providencia aquele que vai morrer no nosso lugar. Providencia fé para mim e para você, arrependimento. Providencia o Espírito Santo para habitar em mim e você e nos dar condições de obedecer. Aliança da graça. Ele faz tudo. Tudo. Eu e você somos apenas alvos disso. Glória a Deus. E o batismo anuncia isso para mim e para você. Sela isso, sinaliza isso em todo o tempo. Amém. Pai, nós te louvamos por essa graça que nem conseguimos compreender de forma plena. Desfrutamos dela, experimentamos ela, somos alvos dela. O Senhor fez uma aliança lá atrás e ela nos alcançou. Somos teus filhos porque Cristo morreu na cruz no nosso lugar. Ele pagou pela culpa que era nossa. Nós te ofendemos, Ele se tornou ofensor em nosso lugar. Nós te agradecemos porque podemos crer nesse amor do Senhor, nos arrependermos e confessarmos Cristo como nosso Salvador, porque o Senhor mesmo nos deu fé. E hoje podemos viver consagrando a nossa vida a Ti, obedecendo a Tua palavra e testemunhando dessa verdade do Evangelho, porque o Espírito Santo nos capacita. É certo que a natureza pecaminosa ainda está aqui. E quando nos afastamos do Senhor, somos conduzidos por ela. Mas aí, o Teu Espírito Santo nos convence do pecado. E nós nos voltamos em arrependimento. Confessamos a Ti e recebemos perdão. Louvado seja o Teu santo nome por isso. Porque todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro, já foram perdoados em Cristo. E aguardamos ansiosamente a volta do nosso Salvador. Pai querido, que o sacramento do batismo, a cada vez que nós nos lembrarmos dele e que nós vermos acontecendo na vida de uma pessoa, seja motivo de adoração. Nos lembre da comunhão que temos uns com os outros. Ah, Deus querido, nos leve a uma consagração de vida, nos corrigindo, nos colocando na Tua presença e nos inclinando, nos impulsionando, nos encorajando ao testemunho para a glória do Teu santo nome. Nós oramos sim, em nome do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, Ele que voltará para nos buscar. Amém, Senhor.